vamos ao último tema, e este tema tem a ver com algo que tem ocupado a discussão oliveirense e também os bolsos dos oliveirenses, que tem a ver com a questão da água. Já muito se falou sobre a água, já houve argumentos de parte a parte. Consegue compreender o desagrado dos oliveirenses perante estes dois últimos aumentos que houve em 2020? Consigo perceber perfeitamente a revolta que os oliveirenses têm sobre o processo de redes de água e saneamento no município de Oliveira das Meias. E percebo também esse processo, que eu acompanho pelo menos desde 2011, quando se falou e quando se decidiu que a concessão seria a salvação para os problemas de Oliveira das Meias. Já disse isso muitas vezes e não quero com isto parecer injusto. Muitas vezes sentimos-nos sozinhos nessa discussão. Em 2011, numa Assembleia Municipal de agosto, onde foi decidido que a concessão seria o modelo, nem foi a concessão, o tipo de concessão, foi que que o modelo de concessão seria o modelo para resolver o nosso problema, foi o primeiro momento difícil de todo este processo. Em 2011, todos nós já achávamos que ter 60% de água ou 70% de água no território, ter 42% de rede de saneamento e ter 27% de rede tratada era injustificável, era completamente incompreensível. 2011, passaram quase 10 anos. Em 2013, o município resolve fazer concessão, dizendo que aquilo iria resolver os problemas infraestruturais do território. Foi outro momento extremamente difícil, porque aconteceu pouco antes das eleições, mas independentemente disso, nós achávamos que ia ser desastroso, por duas coisas. Porque nos amarra a um processo, e isso não é coisa pouca. O grande drama não era aquilo não resolver por si só a falta de infraestruturas que nós tínhamos. Era aquilo amarrar-nos a um processo do qual é muito, muito difícil sair. Não podemos mentir, era mesmo isto. E por isso é que nós votamos contra, fizemos barulho, reclamamos, protestamos, enfim, dentro do que era a nossa atividade política e partidária, e dissemos, nós nunca teríamos feito isto vai ser ruinoso. 2013. Mas aquilo que estamos mas espera, porque isto... Porque o 2020, não, porque com os seguintes dados, o PSD assina um contrato com as Terras de Santa Maria, com a Associação de Terras de Santa Maria, assina um acordo em 2016. É desses aumentos que estamos a falar. Não são. Eu digo-lhe porque é que não são. Porque neste momento as pessoas continuam muito bem a dizer que os valores são altos e que estão a pagar muito, e esses aumentos estão suspensos. E a minha pergunta é, então se esses aumentos estão suspensos? Os do saneamento, porque foram os aumentos que tiveram impacto aí. Porque os tarifários que estão em vigor são os tarifários que resultam, neste momento, com a suspensão. Mas houve dois aumentos. Houve um aumento que resulta do aditamento, que é um aditamento de janeiro e de março. Okay? E esses aditamentos estão ambos suspensos. Estão ambos suspensos. O tarifário que está em vigor é o tarifário que resulta da concessão tal como foi definido em 2013. E os valores continuam altos e as pessoas têm toda a razão. Por uma coisa muito simples. Porque as pessoas tinham um conjunto de redes que era do seu município, que foi integralmente pago por fundos e dinheiros públicos, que foi transferido por um contrato de concessão para uma empresa privada, ao qual o município de Oliveira das Meias, entenda-se, todos os oliveirenses, têm que garantir proveitos mínimos garantidos, através de um contrato de concessão que tinha que chegar ao final dos 30 anos e gerar 21 milhões de euros de lucro àquela concessionária. Durante 30 anos. Okay? E mais. Portanto, este valor que está aí, por isso é que ele é dramático, por isso é que nós na altura já achávamos que isto era tudo muito ruinoso. E que a assinatura daquele momento iria determinar as opções que o município teria no futuro. E esse é que é o drama, nós ficamos amarrados àquele processo.
E temos duas alternativas. Podemos fazer como alguns fizeram no passado, dizer, esta concessão vai ser bestial, vai resolver o problema todo, não se preocupem, está tudo bem. Não é? Fazemos agora o mesmo processo, dizer assim, não se preocupem, vamos já rasgar isto tudo e voltar ao que era. Nós não vamos enganar as pessoas, mesmo que isto seja difícil de explicar. Reparem, há um conjunto de concessões no país, um pouco mais do que 30. Há duas que já conseguiram ser resgatadas. Uma em Mafra e uma em Barcelos. Em Mafra, ao fim de 25 anos, a autarquia entendeu resgatar a concessão 6 anos antes do fim. Pagou 21 milhões de euros. Okay? Em Barcelos, a autarquia comprou 49% das águas de Barcelos, pagou 59 milhões. E a empresa continua lá. Sabe dizer o que é que isso implica? Qual é que é o investimento real que implica? Não sei. Nós temos alguma estimativa pelo contrato de concessão, isto é... E essa estimativa é de quanto? O contrato de concessão diz que, ao fim de 10 anos, portanto, ele começou em 2014, que ao fim de 10 anos, há uma forma que diz que o resgate desse contrato pode ser feito, blá, blá, enfim, de acordo com o que está no caderno de encargos. Podemos estar a falar de 17, 18, 19, 20 milhões de euros a juntar aos 40 milhões que nós temos ainda que fazer para infraestruturar o território. É disto que nós estamos a falar, por isso é que isto é dramático. É dramático para os oliveirenses que estão a pagar, é dramático para os oliveirenses que não têm redes nenhumas. Há muitos oliveirenses que não têm nem água nem saneamento. Zero. 2020 é o ano em que estamos a falar. E para o qual nós vamos ter que fazer chegar também isto. Eu já disse isto várias vezes. Imaginem que este vírus não era um vírus que se propagava pelo ar, era um vírus que se propagava pela água. Nós tínhamos um problema brutal em Oliveira das Meias. Se calhar quase nenhum território estaria tão exposto como Oliveira das Meias. Porquê? Porque a água que é tratada nós conseguimos resolver, mas nós temos uma parte brutal das pessoas que não recebe sequer água. Tem que ir ao poço. Não é? Nós temos uma quantidade de saneamento que vai para os poços e para os poços sumidouros que se perde. É mesmo uma questão de saúde pública. Nós temos dois grandes problemas nesta questão do saneamento. Temos a realidade que temos, que é um contrato de concessão que nos prende e para o qual nós temos que encontrar a solução. E eu imagino, se a solução das pessoas e do município fosse simplesmente rasgar o contrato. Okay? Pode ser uma opção das pessoas, mas nós temos que ter consciência do que estamos a pedir. Não é? Que é, quanto é que nós estamos dispostos, todos, coletivamente, a pagar para o fazer? E esse pagamento é pior ou melhor do que a situação que temos? E esse pagamento é comportável? O que é que nós vamos ter que abdicar? Estes são os cenários completamente em aberto que nós temos. Com uma coisa clara. Qual será a solução? Será continuar com o contrato em vigor com a Indacor? Eu não sei se posso dizer isso dessa forma. Neste momento nós temos um contrato em vigor que diz que ao fim de 10 anos há a possibilidade de resgatar o contrato. Seria 2024. Ou seja, nós começamos em 2014, quando ele entrou em vigor, digamos. Em 2024 estaríamos capazes de o resgatar. Ao resgatar esse contrato, pagar e indenizar o concessionário, portanto, nós estamos sempre a falar em perda para o município. Mas nesse 2024 já há de haver algum trabalho da Indacor feito a nível de aumento de Claro, tudo isso vai entrar dentro dessa equação. E repare, o que é que acontece aqui? É que nós, quando pensamos este cenário todo, há uma coisa que nós temos sempre noção. É que o município vai sempre perder. E os oliveirenses vão sempre perder. Que é, nós vamos ter sempre que pagar, que indenizar, porque nós, ao assinarmos aquele contrato em 2013, comprometemos com um conjunto de coisas. Houve um investidor que resolveu vir para Oliveira das Meias, com um contrato que não o obrigava a aumentar a rede, que lhe garantia um conjunto de proveitos mínimos garantidos, que lhe garantia lucro, okay? E que ficou com as nossas redes. Foi isto que aconteceu. A Câmara Municipal deixou de ter o departamento próprio, deixou de ter os recursos humanos próprios para fazer ela a gestão, mas a autarquia de Oliveira das Meias podia ter a receita da sua própria gestão
das redes de água e, com essa receita, investir no seu próprio território. Mas se em 2024 se houver essa adaptação de negócios, se resgatar o negócio para o município, Oliveira das Mães tem essa possibilidade de gerar esse dinheiro para fazer captação. Ou seja, a minha pergunta é se acha que em 2024 haverá condições ou é uma boa decisão, na sua opinião, em resgatar esse contrato? Eu diria que essa é uma possibilidade, que nós temos que ter completamente em aberto. Não sei se é Ter melhor, uma porque repare, nós temos, não sei como é que a economia se vai comportar, não sei o que é que vai acontecer do ponto de vista económico, não sei o que é que vai acontecer do ponto de vista do próprio Conselho, como é que vai estar o esforço que o Estado e que a autarquia vão ter que fazer do ponto de vista social, qual é o nível de infraestruturação que já vamos ter, se entretanto vão aparecer fundos comunitários que se possam utilizar para alavancar a rede, porque quanto mais gente nós fizermos entrar na rede, mais baixo é o consumo. Se nós de repente conseguíssemos dizer assim, olha, temos aqui fundos comunitários no valor de 40 milhões de euros, vamos fazer a rede toda em 2 anos. Isto baixava brutalmente os consumos, os custos do tarifário, porque nós fazíamos entrar muita gente na rede e, portanto, os custos eram diluídos. Ou seja, só há um cenário que eu acho que nós não podemos ter em Oliveira das Mães, que é o de mentir aos oliveirenses. Não podemos mesmo, nem que isso seja mais agradável ou até seja mais popular do ponto de vista político. Isso já aconteceu uma vez e não vai voltar a acontecer. Isso obriga-nos e deve-nos obrigar a nós, partidos políticos, quando falamos com seriedade e quando falamos às pessoas, a pôr todos os cenários em cima da mesa e dizer como há opções que são mesmo difíceis, são mesmo. E, portanto, os oliveirenses têm toda a razão de estarem profundamente incomodados, chateados, aborrecidos e dispostos a lutar contra uma concessão que é ruinosa para o município de Oliveira das Mães. Por isso, se em 2024, nas condições que colocou, com fundos europeus, haver mais dinheiro... Imagine que, porque estamos sempre a falar de cenários, eu não quero que faça uma parangona de uma coisa que eu disse, é apenas um cenário possível. Claro. Imagine que nós chegámos ao fim de 10 anos de concessão, que o município tinha disponibilidade e capacidade financeira para dizer assim, chega, isto é ruinoso, nós não nos queremos aqui, quanto é que é o valor, é suportável, os municípios como um todo até entendem que é suportável e nós coletivamente entendemos que esse é um caminho. Então esse é o caminho. Okay? Esse é o caminho. Só há uma coisa que nós temos que fazer, e eu acho que esse é o esforço que todos nós temos que ter quando colocamos este ou outro qualquer assunto, mas este porque é mais difícil e é mais pesado, em cima da mesa. Nós temos que fazer a melhor escolha para o município e para os oliveirenses. Não é a escolha que é mais popular, é a melhor escolha. Porque eu dou um exemplo. Em 2013, pareceu popular a escolha da concessão, porque ela foi distribuída numa carta a toda a gente, a dizer aqui vem a concessão, vai-nos salvar e tal. Foi muito popular, mas foi desastrosa, completamente desastrosa. E toda a gente hoje percebe. Mesmo hoje, estando em vigor os tarifários, por suspensão dos outros, que resultam da concessão, continua tudo pesadíssimo. E claro, as pessoas no tempo de pandemia, com mais consumos, mais em casa, notaram ainda mais. E com razão. Não é? E as pessoas estão, legitimamente, a envolver-se no que é esta discussão. Nós, oliveirenses, temos um enorme desafio. Em primeiro lugar, estamos em 2020 a discutir redes de água e saneamento, que é triste. Em segundo lugar, fizemos um contrato de concessão, cujo problema não é a concessão em si, é a forma como legalmente ela nos amarra. Porque é que nenhum município daqueles que fizeram concessão rasgaram contratos? Porque percebem que podem infligir aos municípios um custo ainda maior. Porque é que... Os outros municípios não imputaram o custo ao consumidor. E não estamos a falar só de São João da Madeira, que tem o seu sistema próprio de gestão de água, mas estamos a falar de outros municípios, Santa Maria da Feira. Isso dito assim não é verdade. Porque, por exemplo, em Valcâmara o custo já estava todo do lado do consumidor, a autarquia conseguiu ainda, pelo valor que ficou negociado, ainda estava a cobrar mais aos municípios e o valor ficou menor. Em São João da Madeira, o lucro que nós podíamos ter, por exemplo, se geríssemos as nossas redes de água e saneamento, como acontecia até 2013, a Câmara de São João da Madeira, a empresa Águas de São João da Madeira, gera lucros de 400 mil euros ano.
Okay? Em Santa Maria da Feira, o processo é mais parecido com o de Oliveira das Meias, porque houve também uma concessão à Indáqua. Santa Maria da Feira tem uma cobertura de saneamento de 80%. Imagina a quantidade de pessoas que está na rede a contribuir para baixar os preços. É porque o problema de Oliveira das Meias é que não há uma única concessão no país, um único município no país, que tenha concessionado as suas redes e não tenha obrigado sequer a aumentar as redes. Porque sabe que o aumento da rede gera possibilidade de baixar os custos, independentemente de uns acharem que a concessão é melhor, que a concessão é pior. Não há uma única concessão como aquela que aconteceu em Oliveira das Meias. Mas, e a minha pergunta é, sendo esse o investimento no contrato de aditamento haver a possibilidade de um aumento da rede, é favorável ou não ao facto de o município ter esse custo como investimento, suportá-lo ou onerar os municípios, e depois no futuro acabar por ter esse retorno desse investimento? Não, eu diria que a resposta aí é simples. Porque aquilo que aconteceu foi que os municípios ficaram com o encargo desse aumento. Isso é verdade. Ou seja, e nós sempre dissemos isso. Há uma parte de aumento de rede, 12% de aumento de rede que vai acontecer efetiva e que permite resolver o problema de freguesias como Cocujães, São Roque, quase substancialmente 85% Nogueira do Cravo, Macieira de Sarnes, que resulta, esses 12% são uma pequena parte desse aditamento, que para um consumidor tipo de 7 metros cúbicos aumentavam cerca de €1 a fatura. É mesmo isto. Sempre dissemos a verdade. Okay? Isso não tem nada a ver com o que aconteceu, que foi um aditamento que, se não tivesse esta parte de 12%, que é sim da responsabilidade do Partido Socialista, o Partido Socialista esforçou-se para fazer um aumento de 12% da rede no Concelho de Oliveira das Meias, que possa trazer mais pessoas, mais consumidores para o sistema. Se o Partido Socialista não tivesse feito isso, tinha que igualmente fazer um contrato, tinha que igualmente fazer um aditamento ao contrato de concessão para regulamentar, se quiserem, para deixar fechado o que foi a decisão do município de Oliveira das Meias, sobre a qual votamos contra em 2017, a alteração ao contrato, e sobre o que foi essa decisão absurda em 2016 e fechada em 2017, que tem a ver com o tratamento de saneamento. Isso tinha sempre que ser feito. Qual é a diferença aqui? E completamente transparente. A diferença foi que nós entendemos que podíamos fazer esse aumento de 12% da rede, ao mesmo tempo o lucro garantido à concessão passa de 21 milhões de euros para menos 4 milhões, portanto, para 17 milhões. Isso foi tudo negociado. Portanto, há aqui um esforço grande para dizer isto não pode ser à conta dos municípios. Okay? Mas acabou por não. fatura. Essa é a grande questão. Não, é porque isso dito assim transforma isto numa coisa que não é. Os municípios estão a pagar isto há muito tempo, infelizmente, a partir do momento em que têm uma concessão. Nós estamos a trabalhar sobre uma concessão, quer queiramos, quer não. E, portanto, aquilo que se fez foi dizer assim, bom, nesta concessão, que tem um custo, que tem este determinado custo, tem estas determinadas regras, teve que haver um aditamento que resultou daquela negociação, porque ela podia não ter existido. Quanto é que os municípios pagavam em Oliveira das Meias? 0,06 cêntimos, okay? Ou 6 cêntimos, aliás, 0,06 euros, 6 cêntimos por metro cúbico de tratamento de saneamento. Okay? Por causa daquele contrato, daquela decisão, que o anterior executivo, no seio da área metropolitana, da Associação de Municípios de Terra de Santa Maria, resolveu fazer, este custo passou para 0,25. Eu sei que eles dizem que não é assim, mas eles também são os mesmos que diziam que a concessão ia resolver os problemas, que não ia ter custo nenhum de aumento de água e que ia chegar a 100%. E, portanto, vale zero para mim o que eles dizem sobre isso. Isto era o que estava. Ia passar de 6 cêntimos para 25 cêntimos. É por isso que em 2018, e muito pouca gente prestou atenção a isso, o Presidente da Câmara dizia que íamos ter um problema seríssimo, porque havia uma decisão que vinha atrás e que aumentava, sem ninguém saber, em 300%
o custo relativo ao saneamento. Era daqui que vinha isto. Okay? Portanto, houve aqui pessoas a serem enganadas e essas pessoas foram os oliveirenses. É verdade isso. Okay? E, aliás, isso acabou por acontecer. E, portanto, isso iria sempre acontecer. Agora, há uma coisa que não ia acontecer, que era o aumento de 12% da rede de água e de saneamento. Ou melhor, 12% da rede de saneamento e que tenha rede de água, uma parte pequenina, nos sítios onde se vai fazer saneamento e não se faça água, que é para fazer tudo uma vez. A introdução dessas pessoas e de mais pessoas no sistema é que nos permitirá a todos, que é o que acontece em muitos municípios, que têm valores mais baixos, é porque tem muita gente já no sistema. O que é que tem que acontecer aqui? É que vai ter que acontecer um equilíbrio para que nós possamos, ao longo do tempo, primeiro, infraestruturar o território todo, porque é uma questão de saúde pública, é mesmo uma questão de saúde pública. Não é? O município tem um conjunto enorme de processos onde pode vir a ser condenado por questões de ausência de redes de água e saneamento, muito grandes mesmo, valores enormes, eles estão públicos, podem ser consultados esses processos. Nós temos que conseguir fazer isso, ao mesmo tempo que vamos ter que encontrar uma solução para aquilo que foi uma opção que amarrou este município. Nós não estamos a falar de um contrato em que entramos e depois saímos. Se essa for a opção do município de Oliveira das Meias e de todos os oliveirenses, que é sempre uma opção legítima, nós temos que ter muita consciência daquilo que vamos pedir a todos nós. Nós podemos dizer assim, olha, uma das opções é, vamos rescindir este contrato, o que for, pagamos o que for. E depois tratamos de... Já falamos. Mas deixa-me perguntar... Não, sabendo que há, ao mesmo tempo, 40 milhões de euros de investimento no município que ainda são precisos. E com isto termino esta parte. Quer dizer assim, não há mesmo nenhum município no país, em 308, que tenha um contrato de concessão como o que nós fizemos, que tenha um nível de infraestruturas de redes como o que nós temos, que não tenha obrigado o concessionário a fazer aumentos de rede, que sem aumento nenhum de rede tenha gerado lucro de 21 milhões de euros para o concessionário, que tenha ainda a necessidade de 40 milhões de euros de investimento, mais de 40 milhões de euros, em todo o seu território. Não há nenhum município no país. Bem, mas deixe-me só voltar à questão e peço-lhe que responda sucintamente. O facto de acha que seria possível ou não o próprio município, neste aumento de tarifário, ao aumento do tarifário da água, neste caso da fatura da água, o próprio município ter esse custo e não os oliveirenses? Esse é um caminho possível. Ou seja, quando o município, em 2016, resolveu fazer aquilo e podia ter em 2016, e depois em 2017, quando assinou, dito assim, bom, nós assumimos o investimento. Isso já podia ter sido feito nessa altura. E os senhores que falam agora, eu pergunto, porquê é que não fizeram? Porquê é que não houve essa transferência de encargos para o município? Por uma coisa muito simples, é que o município de Oliveira das Meias, para além disto tudo, tinha e tem um plano de saneamento financeiro, tinha poucas disponibilidades orçamentais e mais. Ao mesmo tempo que o município de Oliveira das Meias tem isto para resolver, tem as obras todas que fomos falando e um conjunto de infraestruturas brutais. É que também, ao contrário de outros municípios, não há no país muitos municípios que tenham depois um nível de infraestruturação ainda do resto do território tão baixo como o nosso. Ou seja, é possível que o município diga assim, bom, nós assumimos integralmente este custo, não é? Mas com isso nós limitamos o que é a capacidade de investimento do município noutras coisas. Essa capacidade de investimento que tem vindo a melhorar ao longo do tempo? Não, ela neste momento... A diminuição da dívida. Não, errado. Completamente errado. Uma coisa muito simples. A capacidade de investimento que o município teve em 2018, 2019, 2020, não resulta em 1 cêntimo da diminuição da dívida. Vou repetir porque é mesmo assim. A capacidade que o município tem, ou teve, para investir em 2018, 2019 e 2020, não resulta 1 cêntimo da diminuição de dívida. Porquê? Porque em 2018, 2019, 2020, o município tem que amortizar a dívida ao mesmo valor ou mais que teve que amortizar em todos os anos anteriores. Ou seja, do ponto de vista orçamental,
O município tem amortizado estes anos cerca de 5 milhões de euros à dívida, tal como vai ter que amortizar este ano. Os 18,2 milhões de euros que o município tinha a 31 de dezembro de 2017 vão ter que ser pagos integralmente neste mandato do Plano de Saneamento Financeiro. E reparem, os valores, estes valores, davam, por exemplo, para o município infraestruturar uma parte brutal do seu território. Eu já sei que depois vai haver tentativa de dizer, não, mas essa dívida resulta de obras. E eu digo o que já disse, para não perder muito tempo com isso, várias vezes. Nós deixamos de falar disso quando me disserem, quando me mostrarem, assim, olha, a dívida está aqui, está nesta obra, a dívida está aqui, está nesta obra. Porque eu consigo fazer o contrário. Eu consigo mostrar onde é que está muito deste valor que gerou esta dívida. Okay? E porquê é que isto é importante no que é esta reflexão? Porque discutir o território ou a gestão do município é mais ou menos como nós fazemos na nossa casa, não é? Que é, as condições são todas estas. E o município tem gerado disponibilidades para investir, para comprar o parque urbano, para comprar a grade de destino, por uma coisa muito simples, e aí digo com toda a frontalidade, que passou a acontecer a partir do momento em que o Partido Socialista chegou à Câmara Municipal, que é gerir com rigor e gerar disponibilidades através de recursos próprios. O município, e eu dei alguns exemplos, até escrevi alguns artigos sobre isso, só com algumas rubricas poupou 1,2 milhões de euros em despesas, na luz, mas há uma coisa que ninguém fala, ou que pouca gente fala, sobretudo os outros senhores não falam, que é, só nestes 3 anos, nós pagamos já mais de 2,1 milhões de euros em processos judiciais, em condenações, em atrapalhadas que vinham de trás. As disponibilidades financeiras que nós geramos, estas que eu falei, só porque mudamos luzes para LED, só porque gastamos menos em combustível, só porque gastamos menos em despesas de representação, em fundos de maneio, em coisas deste género, em publicidade e propaganda. Okay? Só este esforço de gastar menos nestas rubricas não dá para pagar os processos judiciais e as condenações que o município de Oliveira das Meias foi sujeito já neste mandato com processos que vinham de trás. É simples. É sempre sobre esta realidade que estamos a falar. Okay? E é isto que torna exigente, é assim que eu gostaria de dizer, que torna exigente a gestão autárquica em todos os municípios de Oliveira das Meias ainda mais. Mas há uma certeza, é que há mesmo esperança no trabalho que se está a fazer, nos problemas que ficam resolvidos, naquilo que se procura trazer. Eu acho que as pessoas que sentem isso, acho que as pessoas começam a sentir isso, sem evitarmos a discussão difícil dos problemas reais que nós temos. Estão aí, estão em cima da mesa, eram os que já vinham e as pessoas estão também muito disponíveis, e isso é bom, de uma forma muito responsável. O movimento da água é um exemplo disso, de uma forma muito responsável, discutir estes problemas. No plano financeiro, coloco-lhe uma outra questão. Com o amortecendo a dívida ao longo do tempo, em 2018, creio, o município começou a ter a possibilidade de voltar à banca. Aquilo que eu pergunto é, enquanto Presidente da Comissão Política do PS, defende que o Executivo Camarário deve aproveitar esta solução de recorrer à banca novamente para investir ainda mais no concelho de Oliveira das Meias, ou o objetivo de dívida nula seja um objetivo? A partir do momento em que, a partir de 2018, por alteração da lei, é preciso dizer isto, por alteração da lei das finanças locais, o município passou a poder endividar-se. Há um conjunto de regras mais ou menos técnicas, tem um limite, não é? Passou a poder endividar-se, portanto, passou a poder contrair mais empréstimos. Não foi a opção do Partido Socialista. Portanto, nós não podemos ter um empréstimo que ainda estamos a pagar e já estarmos a contrair outros empréstimos brutais que faremos. E atenção que isto não tem problema, o empréstimo em si não é um problema. Não é? Se nós dissermos assim, olha, vou contrair empréstimo de X valor para esta obra, porque esta obra é importante e depois vai-se pagando, não é? O problema do nosso empréstimo e do nosso plano de saneamento financeiro é que ele resulta
não destes investimentos, mas de muita má gestão que aconteceu. Eu estava a falar agora do E, portanto, presente. o presente é mesmo isso. O Partido Socialista não foi nossa opção e nós já estamos... E não é a opção. Não está nada em cima da mesa, pelo contrário, porque nós achamos que temos é continuar a gerar eficiências no que são os recursos da Câmara. Conseguimos fazer mais obras com os recursos que a Câmara tem. Uma coisa, por exemplo, que as pessoas não sabem, nós não tínhamos praticamente capacidade de fazer obras com recursos da Câmara porque nem máquinas havia. Não estou a exagerar, é mesmo isto. Okay? Portanto, uma máquina de tapar buracos, uma máquina de asfaltar, que agora muitas das ruas que têm sido feitas são com essa máquina, foram tudo coisas que foram sendo adquiridas para aumentar a capacidade da autarquia nesta fase. É isso que nos vai dando margem para sermos mais rápidos a responder e para termos menos custos nessa resposta. E esse é que tem sido o esforço. Gerar eficiência, pagar o empréstimo que vem sendo pago e, a partir daí, ter... A dívida à banca não tem um problema em si, percebe? Não peça para dizer sim ou se não, porque isso depende dos cenários. Mas não quero que depois com isto digam, já estamos a pensar, nada disso. Não está nada em cima da mesa. O que nós queremos é gerar eficiências, ter a certeza que não há um único cêntimo que é desperdiçado. Estes exemplos que eu dava de 1,2 milhões de euros são claramente o exemplo disso. E o município ter, acima de tudo, eu acho que essa é que é a grande diferença, o controlo sobre aquilo que quer fazer. Nós não temos um plano de saneamento financeiro porque tínhamos um controlo do que estava a acontecer. Fomos obrigados. Okay? Fomos obrigados, face ao descontrolo da dívida, a ter um plano de saneamento financeiro. Nós não temos controlo total sobre o que é a concessão da rede de água e saneamento porque assinamos O que nós temos que fazer é que cada vez mais o município tenha um controle sobre as suas opções. E isso faz-se de duas formas. Uma, gerando muita eficiência e outra, tendo a certeza que os investimentos que fazemos são investimentos que são fundamentais para Oliveira das Meias, que não se vão transformar no futuro em problemas. E isto é um esforço, é mesmo um esforço. Não é? Um esforço para o qual muitos oliveirenses estão completamente focados, são altamente colaborantes, estão dispostos a apoiar, sugerem ideias diferentes, novas propostas. Esta discussão que nós temos conseguido gerar nos últimos 2 anos e alguns meses é nova no Conselho de Oliveira das Meias. Ainda bem, seja no apoio às associações, seja no tecido industrial, porque não pode haver dificuldade em saber o que é que nós temos que discutir. Isto é, tem que ser tudo transparente. As opções depois podem ser diferentes, podemos discordar, uns faziam parque urbano, outros não faziam, uns compravam garagens de outros. Agora, não podemos desconfiar de quanto é que custa, quanto é que vai custar ao município, comprando isso, o que é que deixamos de fazer, ou se não compramos isso, o que é que fazíamos em alternativa. Essa é que é a boa discussão em política, essa é que é a boa política. Tendo sempre a certeza que não há cá nada por baixo da mesa, que não há negócios que são menos transparentes e, acima de tudo, que não há negócios que se vão tornar, ao longo do tempo, um problema para o município de Oliveira das Meias. E dou mais um exemplo claro. Aconselho as pessoas agora, no verão, a irem visitar um terreno que existe em Macinheta da Seixa. Fica mesmo à face da estrada, no sentido de Oliveira das Meias Palmás. É um terreno que fica do lado esquerdo. Okay? Desafio as pessoas a irem à procura desse terreno, que é à face da estrada, que nos custou 200 mil euros, que vejam o que é que foi dito nessa altura pelo Partido Socialista, porque é o mesmo que hoje continua a dizer um conjunto de coisas, e que vejam o que é que está lá nesse terreno. 200 mil euros que nós pagamos com muita rapidez. É apenas um exemplo e muitos dos que eu falei. É esta seriedade e este rigor que nós tentamos trazer ao município de Oliveira das Meias. Foi sempre isso que dissemos. Há 2 coisas fundamentais. Determinação em saber aquilo que queremos, e isso acho que sabemos, e os oliveirenses percebem, e o tempo. Eu mantenho, desde o primeiro dia e do que foi a minha intervenção na Assembleia quando tomamos posse. O tempo é fundamental, por 2 coisas. Porque o tempo é muito importante do ponto de vista da competitividade. Quanto mais tempo nós demoramos a resolver os problemas, mais competitividade perdemos. Esse é o primeiro dilema do tempo, se quisermos. E o segundo é que é preciso tempo para recuperar e para conseguir regularizar um conjunto de coisas e voltar a fazê-las. E dou outro exemplo, sempre com exemplos. Em 2017, o Concelho de Oliveira das Meias era o único município da área metropolitana do Porto
que tinha 0% de execução nos fundos do PEDU, fundos para a reabilitação urbana. Era o único da área metropolitana do Porto. Tinha 0% de execução. Não aconteceu em mais nenhum município. É mesmo deste tipo de coisas que estamos a falar, é deste tipo de coisas que estamos a recuperar, é deste tipo de coisas que estamos neste tipo de coisas que estamos a trabalhar, esperando que aquilo que são projetos que vão ganhando vida e que vão começando a ganhar corpo na execução própria da obra, se possam começar a acontecer. Há uma coisa que tem acontecido. Já não falamos só em problemas, como falávamos antes. Falamos em projetos, em ideias, em coisas novas. Houve, por exemplo, um movimento muito interessante, uns jovens, sobre o cinema ao ar livre. E esse envolvimento das pessoas é fundamental no município de Oliveira das Meias. Não há medo nenhum disso, das pessoas se manifestarem, ainda bem. Não há nada mais interessante do que ver jovens a dizer nós queremos isto no nosso território, isto era interessante, manifestamos-nos, vamos à Câmara, juntamos outros jovens, isto é extraordinário, isto não acontecia em Oliveira das Meias. Isto é que é realmente trabalhar em conjunto por um território, por um município. Deixa-me terminar a entrevista e a última pergunta e voltamos à água, porque foi o último tema que ficou por falar. Olhando para a fatura da água e quando a discussão se centra no facto de haver a negociação da tarifária de água e saneamento, a verdade é que também há ali uma taxa de lixo resíduos sólidos urbanos que os olivenses estão a pagar e que houve um aumento significativo, muito significativo nessa matéria. Esta é uma decisão do PS. Integralmente. Como lhe digo, só há uma forma das pessoas acreditarem em nós, é quando nós falamos sempre a verdade. Resíduos sólidos urbanos, decisão do Partido Socialista, portanto, gestão do Partido Socialista. Na campanha eleitoral, e o que vinha atrás, uma das principais queixas das pessoas era a recolha de resíduos sólidos urbanos. Não tem nada a ver com o contrato de concessão, às vezes as pessoas misturam, não tem nada a ver. O contrato de concessão da rede de água e saneamento é uma coisa, a recolha de resíduos sólidos urbanos é outra. Sim, porque por lei ele vem na fatura da água. Para os municípios que têm água. Os municípios que não têm água nem saneamento, a fatura não vem aí, as pessoas pagam na mesma. Portanto, para distinguirmos resíduos sólidos urbanos, o município de Oliveira das Meias tinha um problema grande de recolha de resíduos sólidos urbanos, lixo, para as pessoas perceberem melhor. E o que é que estamos a falar quando falamos disto? Estamos a falar do número de recolhas que os caminhões fazem, se é todos os dias, se é uma vez por semana, se é uma vez por mês, da limpeza dos contentores, se é todos os dias, se é sempre que se recolhe, se é de ano em ano, da recolha de monstros, se eu quero deixar um colchão e alguém o vai recolher, quem é que faz, do que é o processo de reciclagem e do que são a distribuição dos ecopontos, do que é os sistemas próprios para a recolha, por exemplo, de entulho, não é? Isso é a recolha de resíduos sólidos urbanos. Okay? E isso é, por lei, da responsabilidade das autarquias. Okay? E o que a lei diz é as autarquias têm que debitar o custo aos utilizadores. Poderia ser mais tarde, neste caso, também. E não neste período em que... Não tem a ver com isso, não tem a ver com ser tarde ou ser cedo. Porquê? Porque isso são processos que demoram muitos meses entre pensar o tipo de recolha que queremos, fazer o concurso público, porque é um concurso público, não é? E fazer a adjudicação, porque os caminhões, a autarquia não tem caminhões, não sabe caminhões, okay? Isto são muitos meses. Coincidiu mais uma vez com este período difícil da pandemia, claro. Ou seja, esse processo já tinha meses, já tinha sido aprovado há muito tempo na Assembleia Municipal. Mas para que não haja aqui nenhum problema em perceber isto, o que é que acontece? A autarquia era deficitária nisso. Tinha prejuízo, e não pode ter, a lei não permite, portanto, e nem ter lucro, portanto, a autarquia não ganha nem perde, okay? E isto é imputado aos consumidores, de duas formas, okay? Resíduos domésticos e resíduos não domésticos. Os domésticos são os que nós fazemos na nossa casa, o lixo que vamos pôr ao final do dia. Os não domésticos das empresas, cabeleireiros, sem ser resíduos industriais, esses são à parte, as indústrias tratam deles, têm elas próprias que contratualizam. Dos resíduos domésticos, há dois tipos de tarifas. As tarifas variáveis e as tarifas fixas. O que diz a lei é que nós devemos,
por uma gestão de recursos, fazer tarifas variáveis nas pessoas que têm redes de água e saneamento. Isto é, quanto mais eu consumo, mais resíduos sólidos vou pagar, quanto menos eu consumo, menos resíduos sólidos vão pagar. Há muitas discussões em muitos setores sobre se esta é a melhor forma de calcular, porque não, uma pessoa que consome mais água não é necessariamente uma pessoa que faz mais lixo, por exemplo, basta reciclar mais. Não é? E outras são as tarifas fixas, que nós ainda temos bastante em Oliveira das Meias. Porquê? Porque as pessoas que não têm as redes de água e saneamento não podem ter tarifa variável porque não há um fator de imputação, têm uma tarifa fixa, okay? E pagam sempre o mesmo valor por mês, consumam mais água ou consumam menos. Desse ponto de vista, podem até ser prejudicadas, mesmo que façam um esforço de poupança da sua água, não é? Do seu poço ou do que for. Com este sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos, a autarquia não perde nem ganha. Não é? O que é que a autarquia tem? Ou os municípios, não é? A autarquia. Os municípios o que é que têm? Têm mais circuitos, mais caminhões a recolher mais vezes o lixo, têm mais limpeza dos caixotes de lixo, têm mais serviço, ou seja, há mais custo, é verdade, e há mais serviço, também é verdade. E a autarquia não perde nem ganha, aliás, como diz a lei. Isso aí não é mérito do Partido Socialista, nem desmérito. Tem esse valor a pagar na fatura. Sim, esse valor, e isso foi uma preocupação sempre constante, que é, há municípios que pagam muito mais, mas têm também sistemas de recolha muito mais avançados do que o nosso. Há municípios que têm recolha porta a porta, há municípios que distribuem os kits do ecoponto e recolhem à porta de casa os kits do ecoponto por saco, distribuem que são serviços ainda muito mais caros. Na mesma lógica em que a autarquia não ganha, nem perde e, portanto, imputa. Se quer ter esse tipo de serviços, não é? Há autarquias que têm custos mais baratos, se tiverem, por exemplo, menos circuitos. Se o caminhão do lixo passar uma vez por semana, for 4 vezes por mês ao nosso caixote do lixo, não é? É mais barato do que se nós formos todos os dias recolher lixo. O que é que se procurou fazer quando se fez esta opção? Ver como é que o nosso sistema, o nosso custo e o custo de um oliveirense compara com todos os municípios ou os municípios à volta, não é? E nessa comparação, independentemente do que as pessoas pagam, ser muito, ser pouco, ser alto ou ser baixo, o município de Oliveira das Meias está abaixo dessa média. Portanto, nós não estamos a pagar mais do que a média das pessoas do distrito, independentemente de nós estarmos a pagar hoje mais, porque temos mais serviço do que antes. Isso é um facto, não há volta a dar. E foi opção e decisão de gestão do Partido Socialista, claramente. Muito obrigado, Marião, por esta Foi um gosto. Eu que agradeço a oportunidade também de podermos falar, discutir estas coisas. Eu sei que demora um bocadinho de tempo nas respostas, mas a maioria dos assuntos têm uma complexidade suficiente para exigirem que a gente possa ir explicando, dando os detalhes, os números, que ajudem as pessoas a pensar e a formar a sua opinião. Muito obrigado e até uma Foi um gosto.